Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aos jornalistas que aqui estão, aos cinegrafistas, fotógrafos e respectivas equipes. Queria fazer um agradecimento especial aos membros do Conselho Gestor de Educação do Estado de São Paulo, que aqui estão participando dessa coletiva. A Viviane Sena, Mário Anceloni, o João Alberto Fiorini Filho e também a Raquel Teixeira. Muito obrigado pela presença de vocês, representando os 10 conselheiros que compõem o Conselho de Gestão de Educação do Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, Rodrigo Garcia, secretário de Governo e vice-governador do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, secretário de Educação, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento, e o Leandro Dami, que é o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, igualmente participando aqui da coletiva. Hoje, um momento histórico na vida do Estado de São Paulo e também do nosso governo, onde nós temos a reafirmação da prioridade na educação absolutamente fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado, dando continuidade, aliás, às propostas que nós debatemos durante a campanha eleitoral e colocamos no nosso programa de governo para a área de educação, onde o respeito pela educação, a valorização dos professores, a responsabilidade e o respeito pelos gestores da educação e, principalmente, o direito às crianças e adolescentes de terem uma educação de qualidade no nosso Estado, é parte integrante de um programa vital de governo. Eu digo frequentemente nas reuniões de secretariado, Viviane Sena, aqui, às sextas-feiras pela manhã, que sem educação não há transformação. Nós podemos melhorar os indicadores econômicos, melhorar os indicadores sociais, como estamos fazendo, diga-se, mas se nós não melhorarmos a educação, nós não teremos a transformação e o Brasil jamais será uma nação independente, sólida, com cidadania e com respeitabilidade no plano interno e no plano internacional. E, mais do que isso também, eu ontem passei o dia no Vale do Ribeira, em 3 cidades, onde nós iniciamos a implantação do programa Vale do Futuro. E ali no Vale do Futuro, a prioridade da educação, se ela já é elevada no plano máximo aqui no Estado, ali é na 10ª potência, porque é isso que será transformador na relação dos jovens que habitam o Vale do Ribeira e que, infelizmente, ontem eu conversei com vários que disseram que tem que sair do Vale, pois eles não encontram ali a oportunidade para a sua formação acadêmica plena e, consequentemente, tem que buscar isso fora das suas cidades no Vale do Paraíba e que dificilmente retornam porque também não têm a oportunidade do emprego. Essa é uma realidade que vai mudar. Essa é a responsabilidade de um governo que tem visão social e que procura fazer programas e planos de Estado, e não apenas de governo. Por isso que este programa do Vale do Ribeira, onde a educação é absolutamente prioritária, é um programa que vai até 2030, em 3 etapas, a primeira delas que nós já iniciamos nesse mês de novembro, para até 2022, uma segunda etapa 26 e a terceira etapa 26 até 2030. E hoje nós vamos apresentar aqui um amplo programa de valorização do ensino, começando com a valorização dos professores. Essa é uma outra verdade com consequência, que é aquela onde, se quisermos ter boa educação, precisamos investir nos professores, respeitá-los, compreendê-los, melhorar a sua condição de trabalho, melhorar a sua formação e respeitá-lo nas posições e naquilo que eles representam para mudar o status de uma geração. Então, é isso que nós vamos anunciar hoje aqui. O secretário Rocieli Soares, secretário de Educação, fará uma apresentação de cerca de 10 minutos, porque ela é muito detalhada, principalmente para que os jornalistas que aqui estão, todos eles dedicados e bons profissionais, possam compreender detalhadamente quais são as etapas que serão cumpridas para este programa e na valorização do professorado em São Paulo. E, obviamente, no resultado disso, na educação de crianças e jovens brasileiros de São Paulo. Secretário Rocieli.
Boa tarde a todos. É um prazer muito grande. Quero cumprimentar a todos os membros do nosso Conselho de Gestão, ao nosso presidente do Conselho Estadual de Educação, que me parece acaba de chegar, professor Hubert. Muito obrigado pela sua presença. Quero fazer, inicialmente, governador, um agradecimento muito grande às equipes que têm trabalhado, a equipe da educação, que tem sido gigante nesse processo, a Cristi, Maria Cecília, Vitor, William, Érica, todos que têm se dedicado, Cecília, têm se dedicado tanto a esses debates ao longo dos meses, entender melhor a nossa rede, como trazer, e a equipe da Fazenda, Henrique Meirelles, que tem sido grande, com a Kelly, com a Conceição e com Maria José e outros, da mesma forma a equipe da Segov, Rodrigo Garcia, que tem sido o próprio Rodrigo, que tem sido um gigante nesse debate, com Pablo, Wilton, equipe da PGE, governador. Não é um trabalho de poucas mãos, é um trabalho de muitas mãos. E começo dizendo isso porque também é um trabalho de muitas mãos. Quando a gente fala de modernização da carreira, o professor Haroldo, chegando à mesa aqui também, que tem sido um pilar muito importante para essas transformações, nós já apresentamos à sociedade o nosso planejamento estratégico. No nosso planejamento estratégico, a gente está apontando especialmente na qualidade da educação, que os nossos alunos aprendam mais e que a gente consiga, governador, ser referência na educação, liderar a educação no nosso país, que é o lugar de São Paulo, sim, ser referência internacional em vários aspectos, focar na aprendizagem, garantir que evidências, né, Viviane, sejam observadas quando a gente vai construir políticas, garantir que a gente tenha uma gestão mais eficiente, ministro Henrique Meirelles, que é uma determinação do governador, e aí o nosso planejamento aponta para isso. Mas tem um pilar que é fundamental. Nós estamos falando de uma Secretaria de Educação onde as pessoas são o nosso bem mais valioso. Sem as pessoas, nós não transformamos. Educação não se faz, especialmente sem os nossos professores. Então, isso é fundamental, ainda mais numa rede desse tamanho. E aí tem algumas coisas que são importantes nessa mudança, que é lógico, modernizar. Por que modernizar a carreira? Primeiro, porque a gente precisa, como já disse o governador, valorizar os nossos professores a fim de impactar a aprendizagem. Né? Nós precisamos melhorar a aprendizagem dos nossos jovens e também precisamos valorizar os nossos professores para chegarmos lá. Precisamos atrair jovens talentos para a educação. Cada vez mais os jovens precisam dizer: eu quero ser professor, eu quero transformar vidas, eu quero apoiar. Isso é fundamental também. Precisamos formar os nossos professores para o século XXI. A gente fala muito, né, Vivi, da formação para o século XXI dos nossos jovens, mas a gente precisa apoiar os nossos professores para que também sejam esse vetor de transformação na escola. Muitos tiveram formação há muito tempo e a sociedade vai mudando muito rapidamente e ter uma formação melhor é fundamental. Os professores, os estudos têm apontado, isso é sempre importante, ainda mais para a nossa rede, olhar baseado em evidências. De novo, professores de excelência têm um impacto gigantesco, governador, faz uma diferença muito grande na vida de um estudante. Então, valorizar e cada vez mais trazer, isso é fundamental. A carreira docente precisa ser mais atrativa para jovens com bom desempenho queiram ser professores. E aí, cada vez mais, melhorar a educação. Salários iniciais competitivos. Nosso salário inicial não é o salário que nós desejamos e nós precisamos ter isso também como um vetor de transformação para que a gente possa atrair também para a carreira de professores. É essencial que a gente ofereça formação continuada. O professor é sedento de apoio, de suporte, de formação também. E para a gente é importante que a gente trabalhe em conjunto e olhando para aquilo que os países que são referência no PISA, por exemplo, internacionalmente, que a gente tem estudado muito, tanto as referências nacionais, aqui dentro de casa mesmo, ou internacionais, a evolução da carreira baseada em competências docentes, governador, e na melhoria da prática pedagógica é fundamental. Ninguém avançou sem que olhasse para esses dois pilares. O trabalho colaborativo, a possibilidade de formação de professores e, especialmente, a formação entre pares. Nós temos professores incríveis, fantásticos dentro da educação que podem cada vez mais avançar nesse trabalho. Temos uma série de referências que são
importantes que nós usamos como estudo. Aqui estão algumas delas, a gente não vai citá-las, mas é importante, de novo, estar baseado em evidências, né? Fizemos uma pesquisa recente onde 35 mil professores responderam. E 76% deles disseram o seguinte: não estamos satisfeitos com o salário inicial da nossa carreira. Se nós não olharmos para esse tipo de desafio, e isso é importante, ouvir a rede, entender quais são os problemas, não é botar embaixo do tapete, mas cada vez mais entender quais são esses problemas. E 61% desses professores também responderam o seguinte: não estou satisfeito com os critérios da evolução da nossa carreira, não são claros, não são bons. E são 35 mil professores respondendo. Então, quais são as principais mudanças que nós estamos propondo para a carreira docente nesta modernização, nessa reestruturação da carreira? Primeira premissa fundamental: ela é voluntária, ela é opcional. O professor que quiser vem para a nova carreira. Se ele não quiser e estiver satisfeito com a carreira atual, dependendo do estágio onde ele estiver, ele permanece na carreira. Isso é muito importante, governador. E em outros momentos históricos, se optou por migrar todo mundo automaticamente. Nós agora estamos dizendo o seguinte: professor, se você quiser, se for bom para você, você vem. Se não, você pode ficar na carreira atual. Isso é fundamental dentro de uma diretriz dada pelo governador e pelo Rodrigo. Cada docente pode fazer essa opção, então, olhando para a sua realidade individual. Vale mais a pena? Não vale tão a pena? Vou esperar mais um tempo? Terá um prazo para a migração. Quando o projeto de lei for para a Assembleia, trará esses detalhes, né? Quem desejar permanecer, então, no modelo atual, poderá. O presidente Hubert, nosso presidente do Conselho Estadual, poderá optar. Isso é um passo importante para a decisão dos nossos professores. E essa aqui, governador, é certamente a principal mudança. Em 2019, quando a gente olha para a carreira, o salário inicial desta carreira atual é de R$ 2.585, para licenciatura, 40 horas. É um padrão normalizado para que a gente possa comparar. O salário em 2020, para quem optar para a carreira, será de R$ 3.500. E já será, na proposta que será enviada, lembrando, isso é uma proposta para discussão com a sociedade paulista, com a discussão com a nossa Assembleia, ainda para a construção, governador, chegando em 2022 ao salário inicial de R$ 4.000, com mais de 54% de aumento no salário inicial, o que é um grande passo para a valorização dos nossos professores. Atrair e desenvolver talentos, de novo, é um dos pilares importantes. Com este salário, nós estaremos com uma média acima de 92% dos brasileiros, de 89% dos paulistas. Então, é fundamental, de novo, para que a gente atraia, que cada vez mais a gente mostre que esta é uma boa carreira, uma boa opção de vida, e ela é transformadora. Acima de tudo, não só a remuneração, ser professor é transformador, é magnífico, é a função mais nobre de uma sociedade e a gente precisa cada vez mais valorizar. Para entender o modelo atual da carreira, governador, eu não vou destrinchar, nós temos na vertical o que a gente chama o processo de formação de crescimento na carreira, e na horizontal as avaliações que já são feitas a cada um daqueles anos ali. E tem 64 referências, 64 caixinhas. Então, para o professor chegar até a última delas, é muito difícil. E ele começa com 2.500 e chega a 7.500 aproximadamente, 7.300 aproximadamente. Então, é complexo, inclusive a própria pesquisa apontou que o professor quer algo que ele consiga chegar lá no final da carreira e que faça sentido. E aqui é um novo modelagem de carreira, muito mais simples, muito mais direta, baseado em modelos como de Singapura, Austrália, outros países que estão super desenvolvidos, que é um processo de formação por trilha, governador, onde é muito mais simples, onde tem um interstício médio, ou seja, a diferença entre um e outro é de 2 anos, a média. O L1 aqui é a licenciatura 1, ou seja, é a entrada. Vejam aqui que aqui é a primeira tabela, aqui vale para 2020 e 2021, depois eu vou mostrar a outra tabela como fica, e à medida que ele progride, ele vai aumentando, logicamente, a sua remuneração. Temos 2
pontos-chave de cadeia na carreira, meritocráticos, especialmente. Desempenho, com provas, com avaliações de conhecimento, mas também teremos provas práticas com devolutivas para o professor. Hoje, a Secretaria de Educação realiza as avaliações, mas não apoia o professor após realizar essas avaliações. Se o professor passa, ok. Se ele não passa, nós não apoiamos esse professor. Isso não pode continuar. A avaliação não é punitiva, ela tem que ser de apoio aos nossos profissionais. Isso é fundamental de transformação, cada vez olhando mais para a prática pedagógica e formação. Nesse azul, por exemplo, em cada um dos azuis, nós temos um processo de formação como uma trilha. Quais são as competências do século XXI para os nossos professores? Quais são as coisas que nós precisamos apoiar? Se a gente responde bem, e a gente vai construir esses referenciais, observando os referenciais nacionais, mas construindo os nossos, nós vamos apoiar durante toda a carreira o professor, que é fundamental. Então, não é só a remuneração, mas como que a gente ajuda o professor a chegar lá. E chega no topo da carreira, com 2 e 2 anos aqui, até R$10.000, era 7.300. E aqui tem uma diferença em relação à carreira atual. Quando ele olha para a vertical, o professor que tem mestrado e doutorado, ele só acelera alguns degraus. Aqui, ele não vai acelerar. O professor continuará fazendo toda a trilha, mas ele terá um ganho a mais se ele for mestre, ele terá um ganho a mais se ele for doutor, de 5% a mais, aonde ele estiver na carreira, se ele for mestre, de 10% a mais se ele for doutor. Isso é importante, valorizar essas pessoas que estão também na nossa rede. Hoje, uma coisa muito especial que nos toca muito, professores dos anos iniciais. Hoje, nós temos 2 quadros na carreira, o chamado PEB-1 e o chamado PEB-2. O PEB-1 é o professor dos anos iniciais, que cuida da alfabetização dos primeiros anos dentro do Estado, das nossas crianças. Lembrando que o Estado é muito grande em educação nos anos iniciais. E temos uma tabela do PEB-2, que é o professor de ensino médio e de 6º ao 9º ano. Nós não aceitamos que um professor que esteja no mesmo estágio, governador, da carreira, no mesmo ponto, ganhe menos do que outro, especialmente porque o professor do PEB-1 ele é responsável pela alfabetização, processo fundamental para qualquer coisa para a vida de uma criança. Se a gente não cuidar da alfabetização, nós não vamos avançar. E se a gente não valorizar o professor da alfabetização, nós também não vamos conseguir valorizar. Se você olhar o quadro atual da carreira, um professor de PEB-2, do ensino fundamental e ensino médio, chega até 7.300 no máximo da carreira. O da alfabetização chega no máximo 6.300. Nós não aceitamos essa diferença e não haverá mais essa diferença. O professor da alfabetização, o professor dos anos iniciais, será valorizado da mesma forma e nós não teremos mais 2 remunerações diferenciadas e vamos igualar e vamos valorizar, sim, o professor dos anos iniciais, que é fundamental, governador. E aqui a gente traz, só como exemplificação, nomes fictícios, mas casos reais, por exemplo, de uma professora, Marta Isabel, 28 anos, 40 horas, para manter o exemplo de 40 horas, ela está na faixa 1, ou seja, lá no início de carreira, ela é professora, pode ser ingressante ou temporária, mas ela está no início de carreira, ela hoje ganha 2.585, ela vai passar para 3.500 em 2020 e R$4.000 em 2022, o que dá um crescimento de mais de 54% para esta professora. Mas se a gente pegar, por exemplo, a professora Lúcia Cecília, ela já está um pouquinho mais avante na carreira, ela vai ter uma diferença de um pouco menor, aparentemente, mas é porque ela já está num estágio maior da carreira, governador. E aí ela vai ganhar, por exemplo, ela vai sair de 3.121 para 3.500 e para 4.000. 71% dos nossos professores terão algum tipo de atratividade. Quando a gente olha para a nossa carreira, 28% deles poderão ter um ganho imediato, ao longo da carreira será maior ainda, imediato, de até 5%. Mas 31% dos professores, governador, terão mais de 40% de reconhecimento
imediato de 20% a 40%, são 27% dos professores. Ou seja, é um número muito significativo, especialmente para o professor que está no início da carreira ou que não conseguiu avançar na sua carreira. São aumentos significativos. E tem uma última chave, governador, que é fundamental, que são os professores que viram diretores ou os nossos diretores de escola. Se temos o professor como figura-chave, o diretor também é. E tem uma desigualdade que a gente está combatendo, que é o seguinte: um diretor de escola de 3.000 alunos ganha a mesma gratificação que um diretor de 200 alunos, de uma escola com 200 alunos, governador. Então, nós estamos instituindo a gratificação variável de acordo com a complexidade, de acordo com a vulnerabilidade da escola, com o local onde ela está inserida, tendo escolas muito pequenas, que não terão a gratificação, até gratificações para escolas de 3.000 e tantos alunos, com alta complexidade, 3 turnos, alta vulnerabilidade, para que cada vez mais a gente atraia também talentos para a gestão, porque são as duas figuras-chave transformadoras na educação. Nós temos, governador, um investimento aqui de até 4 bilhões de reais ao longo dos 3 anos. Imediatamente para o ano que vem, de 1 bilhão, 21 mais 1 bilhão, e a partir de 2022, 2 bilhões de reais de investimento da educação para que a gente possa transformar. Então, acumulada de 4 bilhões somente dentro da sua gestão, governador. E isso é fundamental olhar com claridade. Nós vamos apresentar o projeto de lei nos próximos dias, estamos tratando das etapas finais, e assim que for, quando formos encaminhar, na próxima semana, a Assembleia Legislativa, nós apresentaremos de novo à sociedade mais detalhes técnicos em relação a todas essas transformações. Mas quero registrar, governador, que toda a equipe, todo mundo que a gente tem discutido, a gente tem feito uma escuta muito grande ao longo do ano, em todos os nossos processos, com Inova Educação, olhando para uma transformação da educação, para que São Paulo seja realmente a referência e transforme a vida das crianças, porque vai impactar, de forma geral, todas as áreas do governo. Temos debatido, ouvido professores, fazendo pesquisas, grupos focais, ouvindo diretores, ouvindo a toda a sociedade. E este processo hoje não é o fim, é o primeiro passo da discussão. E isso é muito importante. Nós estamos apresentando à sociedade a proposta que será posta em debate a partir de agora. E, assim, fazer o diálogo com a sociedade, com os nossos professores, com as nossas equipes, para que a gente consiga criar as condições para que São Paulo ocupe o lugar necessário para a transformação da cidade, do Estado, das nossas cidades, que é educação de qualidade com aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, secretário Rosselli. O secretário, evidentemente, vai estar à disposição aqui para responder as perguntas. Foram 10 meses de trabalho. Queria, mais uma vez, agradecer o Conselho Estadual de Gestão de Educação e as instituições que nos ajudaram, incluindo o FDE e outras, inclusive da sociedade civil, e os próprios professores que contribuíram para que esse debate pudesse ser amplo e bem estruturado para essa apresentação que está sendo feita hoje aqui para vocês. O fato é que nós temos uma nova carreira para os professores de São Paulo. Isso representa foco no ensino e no aprendizado, valorização do ensino através da valorização dos professores. E, como dissemos aqui na reunião de secretariado da última sexta-feira, professor preparado é aluno bem formado. Portanto, essa é a máxima que nós utilizamos aqui ao longo das reuniões de secretariado, porque também há um programa transversal. O próprio Rosselli mencionou que, sem o apoio da Fazenda e Planejamento, nós não estaríamos chegando a essa positividade conclusiva que estamos anunciando hoje aqui, ao Meirelles e à sua equipe, também a Secretaria de Governo, sob comando do Rodrigo Garcia. Volto a repetir, professor preparado é aluno bem formado. E isso é que garante um futuro melhor para um país. Nós vamos agora às perguntas. Nós temos já os jornalistas inscritos. Nós vamos começar com a Rádio Bandeirantes e Band News, com o Caio Pussi. Caio, onde está você? Caio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Tudo bom, governador? Boa tarde. Primeiro, para o secretário, eu gostaria de saber se os professores do PEB 1 dos anos iniciais também já terão esse aumento a partir de 2020 para 3.500. E uma segunda pergunta para o governador sobre a linha 6. Hoje teve vistoria. Eu gostaria de saber qual o resultado dessa vistoria e qual a perspectiva para a retomada das obras. Antes de passar para o Rosselli, que já está com o microfone aqui na mão, Caio, a gente tem uma regrinha aqui nas coletivas de imprensa, nós tratamos dos temas ou do tema, no caso hoje o tema é
educação. Então, o tema metrô, mobilidade urbana, não faz parte da coletiva. Peço licença a você para nós focarmos na educação. Então, com a palavra, o secretário Rocieli Soares. Obrigado, Caio, pela pergunta. Ela vai valer tanto para a PEB 1 quanto para a PEB 2, a partir da opção do... Primeiro, após a aprovação da lei, se a lei não for aprovada, não temos, lógico. Então, nós temos um trâmite, uma discussão ainda a ser feita. Aprovada a lei, nós abrimos o sistema para que os professores possam fazer a adesão. Lembrem-se, é voluntária, o professor tem uma série de fatores, vai considerar, dentro da sua, do momento em que está na carreira, onde ele está, ele vai considerar a sua situação, ele, aderindo à carreira, imediatamente ele passa a ganhar, tanto o PEB 1 quanto o PEB 2, tanto o professor dos anos iniciais, ou seja, qualquer professor da nossa rede. Obrigado, Rocieli. Obrigado, Caio. E, Caio, a propósito, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, e também secretário de governo, estará hoje na Rádio Bandeirantes às 18 horas e à disposição para responder lá sobre a linha 6. Leila Souza Lima, do Jornal Valor. Leila, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde e a sua pergunta, por favor. Desculpa, caíram os óculos aqui. Boa tarde. Uma pergunta já foi respondida, que era a questão dos professores dos anos iniciais, né? Pelo que eu entendi, secretário, as carreiras desses dois níveis de professores serão igualadas, eles ganharão o mesmo salário, terão a mesma valorização. Eu queria colocar aqui que a gente está... o São Paulo parece que está se descolando, quando no governo federal se discute redução de salários de servidores, vocês estão discutindo valorização. Eu queria que vocês detalhassem, talvez seja no momento seguinte, o secretário de Fazenda e Planejamento também possa responder, como é que vocês vão, de onde vão vir os recursos para essa valorização, porque é importante, né? São 4 bilhões em 3 anos. Então, detalhar um pouquinho mais essa questão financeira, né, do impacto nas finanças do governo do Estado. Obrigada. Leila, obrigado pela pergunta e pela extensão dela. Na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira parte responde o secretário Rocieli, a segunda responderão o secretário Rodrigo Garcia e Henrique Meirelles. Então, Rocieli. Bom, obrigado, Leila, pela pergunta. Duas coisas, né? Acho que a igualdade entre os trabalhadores, quando a gente olha os resultados da educação, a alfabetização, São Paulo é uma referência, né? Eu não posso ter um professor responsável por uma etapa tão fundamental, tão basilar da sociedade brasileira, porque se a criança não aprender a ler, se ela não aprender matemática, ela não terá as condições para adquirir mais nada no futuro. Então, a gente estaria impedindo o crescimento dessa criança, desse jovem, desse adulto, para a nossa sociedade. Isso pesa muito, inclusive economicamente. Se a gente erra na educação, a gente tem um peso para a sociedade. Se a gente acerta para a educação, se a gente valoriza esse espaço da educação, certamente, é só olhar qualquer sociedade mais avançada, ela teve um processo de valorização na educação. Não existe transformação que não seja por isso. E antes de passar para o Rodrigo, que vai falar sobre a questão de recursos, apenas para dizer que o nosso próprio planejamento estratégico, uma das coisas que a gente tem é a eficiência operacional. E aí me permita, governador, só dar um exemplo. A gente está colocando foco naquilo que faz muito sentido e é essencial, né? Nós, por exemplo, se tiver que escolher valorizar o professor com outras despesas que não são o principal, nós vamos valorizar primeiro o professor. É um processo de escolha que nós estamos fazendo com a melhoria do gasto, trazendo mais eficiência e colocando foco naquilo que é fundamental, nossos professores, nossos diretores. Então, tem um trabalho muito forte junto com a Fazenda, com o secretário de Governo, de utilização melhor dos recursos da educação, que são sempre importantes e necessários. Correto. Rodrigo? Acho que é nessa linha, governador. Acho que existe uma prioridade absoluta do governo, né, que está expressada agora na nova carreira do professor, que é a questão da educação. São Paulo aplica 30% dos recursos que recebe na área da educação, esse número continuará o mesmo, e o que está existindo é uma priorização na valorização do professor para que a gente alcance um melhor aprendizado. Então,
toda a reorganização da Secretaria da Educação, os ganhos de escala, as economias possíveis que nós estamos procurando nessa reestruturação de carreira, elas serão voltadas para a valorização do professor dentro do limite dos 30% de investimento da educação. Não é isso, Meirelles? Exatamente o que disse o vice-governador. O recursos para a educação estão assegurados, estão já no orçamento de 2020. O que existe agora é uma questão de prioridade. E eu acho que, como o secretário mencionou, a qualidade do professor é fundamental. E atrair talentos é o primeiro passo no aumento da melhora ou aperfeiçoamento cada vez maior da qualidade. Depois o treinamento, etc., é muito importante, motivação, condições de trabalho, tudo isso. Mas não há dúvida de que atrair os melhores talentos, as pessoas mais qualificadas e que tenham vocação para o magistério é absolutamente fundamental nesse processo. Portanto, é uma prioridade e isso já está contemplado, portanto, no orçamento da educação. Obrigado, secretários. A resposta é sim. Não. Leila, muito obrigado. Vamos agora ao Jornal Estado de São Paulo, Agência Estado. Isabela Palhares. Onde está Oi, você, governador. Isabela? Boa tarde. Tá ali, não tinha te Tudo visto, bem? perdão. Boa Tudo tarde. bem? Sua Boa pergunta, tarde. por favor. Governador, nos últimos anos, São Paulo vem... o piso salarial de São Paulo ficou muitos anos abaixo do piso nacional e tem se distanciado do piso, né? Tem se aproximado muito do piso. Há 10 anos, quando foi criado o piso nacional, o piso aqui do estado de São Paulo era quase 60% maior do que a média nacional e hoje é 1% só maior do que o do país. O senhor atribui a isso os resultados educacionais de São Paulo, que estão praticamente estagnados, a gente está num patamar muito baixo? É uma forma de tentar corrigir essa situação, tanto financeira para os professores, quanto os desempenhos ruins? Obrigado pela pergunta, Isabela. A resposta é sim. Isso influi, sim. Não é o único fator, mas, como você colocou, influi. E é exatamente isso que estamos corrigindo. Nós queremos que São Paulo volte a liderar o IDEB e não ter uma posição terceira ou quarta, dependendo do corte, como nós temos hoje. Aliás, a missão dada ao secretário Rosselli e ao secretário executivo Haroldo Corrêa e também ao Conselho de Educação é para que nós tenhamos São Paulo liderando, voltando a liderar o IDEB em 2021. Para isso é fundamental que nós tenhamos uma recuperação nas condições salariais dos professores e, obviamente, um conjunto de outros fatores também. Mas a introdução correta que você fez é exatamente um dos fatores que justifica a iniciativa que estamos tomando agora, neste momento. Portanto, agradeço pela formulação e correta da sua questão. Quer fazer alguma complementação? Ok. Então, Isabela, obrigado. Vamos agora a Vitória Abel, da Rádio CBN. Cadê o seu tripé? Eu não preciso mais dele, governador. Tá bom. Mudou de rádio, não tem agora mais é o tripé. Marcelo Matos que vai passar a trazer agora. Tá bom. Vitória, sua pergunta, por favor. Bom, governador, acho que primeiro talvez para o secretário Rosselli, depois para o Meirelles e para o Garcia, mas, enfim, fiquem à vontade, é claro. Primeiro, com relação à remuneração, eu queria entender esse crescimento que a gente tem, porque existe uma diferença entre o salário base, né, e a remuneração bruta do professor, entra aí algumas gratificações. Eu queria saber se esse aumento da remuneração vai incidir em cima do salário base, porque se incidir, para alguns professores o aumento, eu imagino que não seja tão grande, ou se vai incidir em cima da remuneração bruta, já contando algumas gratificações. E se para alguns professores, justamente por isso, por não fazer tanta diferença, é que vai se dar a opção do professor não escolher, se isso é um dos motivos do professor ter essa opção de não escolher, quais seriam os motivos do professor ter essa opção de não escolher. E com relação ao orçamento disponível, vocês falaram que fica dentro do 30% do orçamento. Eu queria saber, então, para priorizar o salário do professor, eu queria saber se esse dinheiro foi descolado de alguma outra coisa vai deixar de ser investido em outras partes da educação para se dar aumento salarial para o professor. Vitória, obrigado pelas duas perguntas. A sua primeira vai ser respondida pelo secretário Rosselli Soares. Obrigado, Vitória, pela pergunta. Primeiro, uma das coisas que nós estamos propondo é que a nova carreira seja por subsídio.
Então, por exemplo, quando a gente trouxe o exemplo ali de uma professora que já tinha alguma coisa de ganho de remuneração, tem uma diferença, mas ela continua ganhando a mais. Ela nunca poderá ganhar a menos. Então, isso, em hipótese alguma, pode ser permitido para ninguém numa reestruturação. Não se trata de um reajuste que vai para todos. Funcionam as regras que estão vigentes. Mas a carreira nova, ela vai ser muito mais clara, muito mais valorizada, mas ela trabalha, por exemplo, na sistemática de subsídio, incorporando, assim, as remunerações que ele já tem, trazendo isso à claridade. Trouxemos aqui um exemplo para deixar claro que, por exemplo, então, a professora, que já tem mais anos, que está ganhando hoje 3.148, então já cresceu alguma coisa na carreira, ela ainda 13.500 no início e depois 4.000. Se ela estivesse ganhando mais, logicamente, ela vai para um patamar que ela não possa perder, se ela quiser. Se ela entender que a carreira antiga é mais vantajosa para ela, permanecerá na carreira antiga e continuará tendo suas progressões dentro da carreira antiga na modelagem. Por isso que é tão importante a parte voluntária. Vou me atrever, governador, a falar um pouco sobre a questão da remuneração, de onde saem os recursos, na verdade. Eles estão dentro da educação, sempre sobre a base daquilo que a gente já tem. É lógico que a gente discute com a Fazenda, melhorias de orçamentos ao longo do ano, quais são os investimentos, as prioridades de governo, ainda mais se a economia melhorar, com todo o esforço que o Estado de São Paulo está fazendo, por exemplo. Lógico que a gente sempre tem expectativa. São Paulo cresceu muito mais do que o Brasil na economia, né? Isso é muito importante, né? É o secretário de Educação falando da importância do crescimento econômico para que a gente possa ter mais recursos e, assim, ter um processo cada vez melhor de valorização, de melhoria de infraestrutura e de tantos desafios, mas a gente tem muitas oportunidades, sim, de melhoria de gastos. A gente, no início do ano, por exemplo, anunciou que não teríamos mais a função de vice-diretor do programa Escola da Família. Essa foi uma medida importante que, por exemplo, continuamos com o programa, mas economizamos somente nesta medida, somente em uma, 110 milhões de reais, que estão sendo reinvestidos, por exemplo. Então, gestão eficiente, temos muito espaço. A gente, e eu sempre digo isso para todos, digo para o governador, eu vou sempre brigar por mais recursos para a educação, é o meu papel, eu sou secretário de Educação. Agora, também nós temos que ter claridade que nós precisamos gastar melhor. Não adianta a gente gastar com um monte de coisas e não valorizar os principais atores da educação. E aí tem uma série de esforços que nós vamos deixando mais claro à medida que o projeto for encaminhado ao ELESP. Obrigado. Obrigado, secretário. Vamos à complementação da pergunta da Vitória Abel com o secretário Rodrigo Garcia. Não, Vitória, a Secretaria de Governo e a Secretaria da Fazenda vem discutindo também, desde o início do ano, essa questão sobre subsídio. Você tem dificuldade até de fazer a pergunta. Quanto é que ganha um funcionário público, como é que é a história do salário base, como é que ficam as gratificações, como é que ficam as incorporações. E, na reforma da Previdência, que o governador mandou ontem para a Assembleia, uma das mudanças importantes, que também são optativas, e, a partir da mudança constitucional, o Estado começa a discutir com categoria por categoria se quer transformar o salário em subsídio, é justamente para a gente ter uma claridade absoluta no que o Estado paga e no que o funcionário recebe, né? Então, a transformação para subsídio vai, efetivamente, primeiro mostrar à sociedade qual é o gasto do Estado naquele funcionário e vai ficar muito mais claro de dialogar com as entidades de classe sobre esse salário. Então, a mudança da nova carreira, lembrando que respeita a liberdade, o professor vai para ela se quiser, né? Ela tem essa mudança estrutural, que é passar a remuneração para subsídio. A partir dessa decisão, fica muito mais fácil você fazer as contas, né? Então, isso, a primeira carreira que entra é a nova carreira do professor, no âmbito de subsídio, desde que a Assembleia aprove as mudanças propostas, né? E outras carreiras, na sequência, nós vamos discutir também, que vai ficar muito mais transparente, mais claro para as pessoas entenderem qual é a remuneração correta de cada um dos funcionários do Estado. Não é isso, Meirelles? Vitória, obrigado pelas perguntas. Vamos agora para o jornal Folha de São Paulo, jornalista Emílio Santana. Emílio, muito obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Na verdade, a colega do Estadão acabou fazendo a mesma pergunta que já foi respondida. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado, Emílio. Então, já respondida. Penúltima intervenção de hoje, o Jornal Agora, com a jornalista Laísa Dallagnol. Laísa, muito obrigado pela sua presença. Sua Boa pergunta, tarde. por favor. Tudo bem. A minha pergunta é em relação a essa gratificação que foi anunciada, que vai mudar as regras para os diretores, né, que vai depender da complexidade da escola. Foi falado que são 6 níveis. Eu queria saber se tem um piso, um teto para esses níveis de gratificação. E também eu queria saber se vai mudar alguma coisa para outros profissionais do quadro de suporte que não foram mencionados, que seria supervisor e dirigente regional. Queria saber se vai mudar alguma coisa para eles também. Obrigado, Laís. Responde o secretário, não? Era só para... Responde o secretário. Acelera, né? Estou acelerando. Acelera. Secretário Roseli Soares. Desculpa, governador. Laís, obrigado pela pergunta. Lógico que o nosso foco principal é, de novo, o professor. Os outros profissionais são fundamentais. Até muitos deles são professores, né? Mas a regra que nós apresentamos aqui muito rapidamente, primeiro, tem uma diferença muito grande de como uma escola de 3.000 alunos funciona para uma escola de 200. Então, esta regra, com níveis diferenciados, servirá para o diretor, para a figura do vice-diretor, que passará a se chamar coordenador de organização escolar, e para o professor coordenador pedagógico. Também terá proporcionalidade. O professor coordenador pedagógico, por exemplo, que tem 3.000 alunos, ele tem muito mais professores para trabalhar do que uma escola que tem 200 alunos. Então, há uma regra de proporcionalidade que, se você olha os melhores sistemas do Brasil ou de fora, isso é natural e faz sentido. Assim como a gente olha para a vulnerabilidade, situações diversas da escola, para, inclusive, você atrair talento. Também nas diretorias de ensino temos grandes diferenças que também precisam ser observadas. Eu tenho diretoria de ensino que tem 100.000 alunos e tenho diretoria de ensino que tem 15.000 alunos. É muito diferente de você administrar uma e outra. Então, também estamos trabalhando nesse sentido para que haja uma maior clareza, maior atração de talentos, especialmente para os lugares mais difíceis, mais vulneráveis, que precisam ter um incentivo, considerando sempre a realidade local de onde está inserida a escola. Obrigado, secretário. Laísa, muito obrigado pela sua pergunta. Antes da última, que é do jornalista Marcelo Matos, da Rádio Jovem Pan, queria agradecer mais uma vez o Hubert Alqueires, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação. Hubert, muito obrigado. Eu não citei você antes, porque chegou um pouquinho atrasado, sem multa, mas muito obrigado pela sua presença. E até para esclarecer os jornalistas que aqui estão, nós temos 2 conselhos. O Conselho de Gestão de Educação, que é o professor Mozart Neves, que é o presidente, do qual temos aqui 3 representantes, a Raquel Teixeira, a Viviane Sena e o Mário Anceloni. Esse é um grupo. E o João Fiorino, perdão, que está aqui, eu já tinha citado. E o Conselho Estadual de Educação, do qual o Hubert é o presidente. Ambos têm funções, têm representatividade e se complementam, não se sobrepõem. Vamos, então, Marcelo Matos, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Em razão da reforma da Previdência, muitos funcionários públicos resolveram se aposentar ao longo desse ano. Eu queria saber o impacto na área da educação, né, especificamente, e o senhor também apresentou, secretário, que 76% dos entrevistados colocaram o salário como uma questão fundamental, insatisfação. Se agora essa proposta será suficiente para atrair, como o secretário Meirelles falou, pessoas com vocação ou pessoas com falta de opção, infelizmente? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Vamos lá. Quando a gente fala de remuneração, todos nós queremos ganhar mais, ser mais valorizados, isso é um processo, mas a gente precisa primeiro falar sobre valorização de professor. Não existe somente uma dimensão de valorização de professores. Isso é fundamental que a gente discuta com a sociedade, com responsabilidade. Valorizar o professor, os profissionais de educação, tem sim o pilar do que a gente está tratando aqui, de carreira, de valorização financeira, mas tem muito mais que a sociedade precisa fazer, muito mais se quer transformar. Chega em qualquer país desenvolvido, em qualquer sistema educacional de grandes resultados, a valorização da sociedade para o ser professor é outro nível. E nós precisamos resgatar isso na nossa sociedade. Nós não podemos tolerar desrespeito a professor, agressão a professor, nós temos que atrair os grandes talentos para que sejam professor, porque transformar vidas, melhorar a vida dos nossos estudantes, transformar o nosso país pela mão da educação é fundamental. E, lógico, o pilar também
do financeiro. A gente mostrou aqui que, por exemplo, a gente sempre, quando melhorar a economia, a gente vai estar sempre discutindo isso, porque isso nunca é estático. A gente sempre precisa olhar para novas práticas, novas evidências e aquilo que funciona. Mas aqui é um grande avanço. A gente está saindo de um inicial de R$ 2.500 para R$ 4.000 até 2022. Isso é um crescimento de 54%, mais de 54% do nosso professor, que muitos vão chegar até mais de 54%, aliás, dos que já estão. Então, este é um processo fundamental, mas não único e exclusivo. Ele, no nosso entender, para o momento em que vivemos, onde nós temos 13 milhões de desempregados, uma série de situações, o sinal, a sinalização de que estamos olhando, estamos tentando encontrar as soluções, mesmo no momento difícil, eu acho que é fundamental e a sociedade vai entender, o próprio professor vai entender, que, ainda que não seja o nosso sonho, é um grande avanço para a educação. E valorizar o professor em todas as suas dimensões é fundamental. Ter uma carreira que traga formação, que tenha meritocracia na carreira, mas meritocracia de fato, que ela também sirva para dar suporte, apoio ao professor, é fundamental. Nós temos que valorizar o nosso professor em todas as dimensões. Aí vai ser segurança melhor, saúde melhor, economia vai ser melhor em todos os aspectos. Mas obrigado pela pergunta, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Foi uma outra abordagem também. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado, secretário. Amigas e amigos, nós vamos encerrar agora a nossa coletiva de imprensa. São 14 horas e 57 minutos. Muito obrigado por terem vindo, aos nossos convidados especiais, aos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos também dos veículos de comunicação. Momento histórico na vida do Estado de São Paulo, na vida do governo e, principalmente, na vida dos professores e dos alunos. Tudo a favor da educação em São Paulo e muito grato também a você, Rocieli, a você, Haroldo, e toda a equipe, Uber também, no âmbito do Conselho Estadual de Educação, aos técnicos, foram 10 meses de trabalho, não foi uma tarefa fácil, encontrar uma equação viável, Meirelles também, e a você, Rodrigo, uma equação que pudesse ser fiscalmente adequada e bem amparada. Esse é um governo fiscalista, é um governo que respeita os seus limites fiscais e não avança de forma populista ou irresponsável dentro do orçamento que não possa ser rigorosamente cumprido. Então, Meirelles e Rodrigo, muito obrigado pelo trabalho também dedicado de vocês. Foram muitas mãos para podermos chegar a este programa e eu tenho certeza que os jornalistas aqui, até pela qualidade das perguntas, vi que conhecem o tema e que saberão interpretar de forma correta aquilo que nós estamos hoje aqui comunicando. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, até breve.